aqui o sermão da grande tribulação, grande aflição. Ninguém quer passar, né, por tribulação e aflição, mas infelizmente nessa vida a gente passa. Mas fica tranquilo que a aflição não é para sempre, a tribulação não é para sempre, ela passa, amém? Versículo 15 diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos, irmãos. Eis que vos tenho predito. Jesus falou de antemão. Portanto, se vos disseres, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí ajuntarão as águias. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Aqui quem está falando, irmão, é Jesus. Jesus está respondendo pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntou para Jesus, se a gente for ver o versículo 4, diz assim, versículo 3 melhor, diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram ele e os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então o discípulo falou, quando que vai acontecer a destruição do templo, o sinal da sua vinda e o final do mundo? Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus. Aí Jesus começa a falar o que ia acontecer antes da vinda dele. E muitas das coisas que está acontecendo hoje já é um sinal da vinda de Jesus. Nós vemos no versículo 4, Jesus respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Porque virão muitos em nome de Cristo e vão enganar muito. Tem um homem que se diz que é até Cristo, o Henrique Cristo. Ele se diz que é Cristo e tem pessoas que seguem a ele. Então, para você ver, e naquele tempo de Cristo tinha alguns também que vinham falsos dizendo que era o Messias, o Cristo, mas não era. E hoje não é diferente. Pessoas carregando, dizendo que é Cristo e levando as pessoas à perdição. Mas nós sabemos, irmãos, que quem tem o Espírito Santo não é enganado. Por isso a importância do Espírito Santo, que é Ele que convence, que é Ele que direciona, que é Ele que nos ilumina. Então, fica atento, fica percebido as coisas que estão falando para vocês. Se alguém dizer para você que é o Cristo, ele não é o Cristo, porque o Cristo não está aqui na terra em pessoa, ele está à direita de Deus. Ele está aqui conosco através do Espírito Santo, mas não em pessoa. E ele não vai vir mais como da primeira vez. Veio para dar vida, habitou aqui e morou com os homens. Não, agora ele vai vir numa nuvem em glória. Então, irmão, se alguém dizer que é o Cristo, que é um profeta, Messias, dizer que é alguém que foi enviado para salvar as pessoas, não acredita. Porque Jesus já veio e deu a vida por nós. Da primeira vez ele veio não para julgar o mundo, como a Bíblia diz, mas ele veio para salvar. Mas da segunda vez ele vai vir em glória para julgar. Por isso que a vinda dele vai ser inconfundível. Vai ser inconfundível. Jesus não deixa a gente confuso, irmão. Pelo contrário, ele esclarece a nossa vida. Porque se for para deixar a gente confuso, para que ele nos chamou? Pelo contrário, ele é a luz. E a luz ela ilumina. A luz ela esclarece. Então, irmãos, um dos primeiros sinais ia ser falsas pessoas,
falsos profetas dizendo que era o Cristo. Então, se vir falar para você, você já sabe que não é. Você já sabe onde Jesus está. Amém? Glória a Deus por isso. E também diz assim no 6: e ouvirei de guerra e de rumores de guerra. Nós já não estamos ouvindo de guerra e rumores de guerra. Nós estamos vendo guerra acontecendo. Aí você fala, sempre aconteceu. Irmãos, mas por esses tempos tem aumentado. E nós estamos vendo que as coisas estão aumentando. Vocês percebem, as coisas, pensa que começou uma aqui, daqui a pouco começa outra ali. E fora as outras guerras que a gente nem conhece, nem sabe, que fica no secreto. Então olha o que está acontecendo no mundo. É tudo que Jesus falou. Mas isso é o princípio das dores. Aí nós vamos chegar lá na grande tribulação. Diz, mas não, ainda não é o fim. E Jesus diz, não assustei, porque é nisso que tudo isso aconteça. Já pensou, irmão? Jesus fala que vai ter guerra. E diz para não se assustar. E diz que é mister que tudo isso aconteça. Por que não é para assustar, irmão? Irmãos, porque se não acontece guerra, não cumpre a palavra. E se não cumpre a palavra, Cristo não volta. Então, para o cristão, quando isso acontece, ou para alguém que está em Cristo, não é motivo dele ficar assustado, desesperado. E agora? O que vai ser da minha vida? Para onde eu vou? Irmão, quem é cristão sabe de onde veio e sabe para onde vai. Sabe por que aceitou Jesus? Jesus falou que tem o quê? Foi para o céu preparar um lugar para a gente. Eu vou para a casa do Pai, vou preparar um lugar. E quando Ele vir, vai levar a gente. Então quem é cristão, irmão, sabe para onde vai. Vai para Nova Jerusalém. Vai habitar com Cristo. Então, isso que está acontecendo, embora a nossa carne assusta, a nossa vez, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Mas Jesus falou, não se assuste. Porque é mister que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. É só o princípio, é só para a gente entender da vinda de Cristo. Aí ele diz no 7, portanto se levantará nação contra nação, é o que estamos vendo, reino contra reino, haverá fome. Alguém está vendo que nós vemos nos países as fomes que acontecem, pestes, vemos aí a pandemia que veio, o que aconteceu, muitas coisas acontecendo, terremotos, vemos os terremotos com frequência agora que estão acontecendo, países que não tinham terremoto, coisas que não aconteciam, aqui no Brasil, certas coisas estão acontecendo. Então é tudo sinal, irmão, da vinda de Cristo. Irmão, só não vê quem não quer ver, ou só não vê quem não conhece a palavra. Porque quando não conhece a palavra, você vai falar, isso aí é coisa da natureza. Mas quando você conhece a palavra, você sabe que é Cristo. Você sabe que Jesus está voltando. Você sabe que o tempo está próximo. Então, por isso a importância de conhecer a palavra de Deus. Por isso a importância, porque a gente não fica confundindo, como eu disse. A gente fica esclarecido em vários lugares. Quanto mais o tempo do fim aproxima, entenda, irmãos, vai ser mais frequente e vai ser em mais lugares. Essa é a diferença. Às vezes, vamos pôr aqui, olha como está o clima no Brasil. Tem hora que é para ser inverno, está calor. Tem hora que é para ser calor, está inverno. Olha como que está mudando, olha como que está mudando os climas. Para ver que o homem não tem o controle. Para ver que é Deus que está no controle. Então, nós estamos vendo que em vários lugares, nós estamos vendo notícias, coisas acontecendo, e coisas que não aconteciam com frequência. E essas coisas, irmão, estão destruindo. Vemos o que aconteceu lá no Haiti, se eu não me engano, pegou fogo na ilha inteira. Já pensou, irmão? Você tem uma ideia que os pais, eu vi uma reportagem, os pais e os filhos teve que se jogar na água, e o pai segurou num tronco para salvar os filhos, salvar as pessoas. Olha a situação. Então, coisas que nós não vimos com frequência, estão vendo aí, cada dia mais acontecendo. Diz mais, mas todas essas coisas são os princípios da dores. Por isso que nós vamos chegar lá na grande tribulação. Imagina, irmão, se isso já causa dor, imagina a grande tribulação. Se isso já causa sofrimento, imagina a grande tribulação. Aí diz o 9, então vão os entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nós não vemos os países extremistas que eles matam os cristãos são entregues, são mortos. Fuzilamento, fora tortura. Isso já acontece. Por quê? Por causa do nome
de Jesus, porque odeiam o bem. Irmão, quem quer fazer o mal vai odiar o bem, mas quem quer fazer o bem vai amar o bem. E o bem é quem? É Jesus. Sem ele a gente não faz o que é bom. E diz mais: serei odiado por causa do meu nome. Irmãos, quem é cristão, às vezes a pessoa odeia ele, não é por causa dele. Porque às vezes eu vou dar só um exemplo. Quando eu estava no mundo, tinha um monte de pessoa que me amava. Vai meu amigo, vai meu colega, meu parceiro, é agora. Agora, se eu chegar muito perto, sai faísca. Mas não por culpa minha. Você vai falar uma coisa de Deus, não quero saber não sei o que. É claro que tem pessoas que vêm, se convertem. Mas por quê? É por causa do meu nome? Não, é por causa do nome de Jesus. Porque quem está na luz, as trevas não vai querer. Se as trevas não quiser vir para a luz, ela vai lutar contra a luz. Ela vai ficar ali. Ou a gente decide, ou a gente fica na luz ou fica nas trevas. Eu prefiro ficar na luz. Que você também, em nome de Jesus, prefira ficar na luz, que é Jesus, que é a luz do mundo. Amém? E diz no 10, nesse tempo muitos serão escandalizados. Irmãos, quantos escândalos acontecem, quantas pessoas são escandalizadas pelo nome de Jesus, como diz aquela palavra do semeador, vem a luta, vem a prova, a pessoa se escandaliza, não quero servir mais Jesus não. Muitos são escandalizados por causa das lutas, das provas, das coisas que acontecem. E diz mais: trair-se-ão uns aos outros e aborrecerão. Irmãos, quanta traição a gente até vê no meio do evangelho, quanta aborrecimento a gente vê, quantas coisas a gente vê acontecendo hoje. E diz mais: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, hoje com a internet, com a rede social, eu falo para vocês, tem coisa que é boa, se você souber usar, mas se você não souber, quantas pessoas se levantou hoje na internet falando que é profeta e está fazendo só coisa errada? Estão surgindo, porque agora através da mídia é mais fácil, pessoas que não tinham voz, agora têm voz, e pessoas que não deveriam ter voz, estão tendo voz, fala o que quer, entrega a profecia da carne, faz o que quer, e vai falando que é de Deus. Irmãos, o que é de Deus está na palavra de Deus. Deus não vai nada contra a palavra dele, é contra a palavra, então já não é de Deus. Mas é fulano de tal, esse clã de tal, pode ser o mais famoso do mundo, irmão. Se não tiver na palavra, é homem, falha, erra. A palavra, ela é infalível. A Bíblia é infalível, o homem falha, mas a palavra escrita de Deus, ela não falha, irmãos. Então diz mais, 12, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? É pecar contra a lei de Deus, é pecado, é transgressões. Então, irmãos, eu estou vendo coisa, e você também. Se a gente pegar, vou pegar só de 5 anos para trás, irmão, coisas que a gente não via. Mas é porque a iniquidade está aumentando, ou seja, transgressões, o pecado está aumentando e o amor está esfriando. Então você vê coisas que as pessoas estão fazendo hoje, você não acredita, irmão. Tanta violência, tanta maldade, tantas coisas, horrível, terrível. Você fala, como que está acontecendo isso? É o amor esfriando, a iniquidade aumentando. Porque, irmãos, olha, isso aqui é muito forte. Eu peço que vocês gravem no coração isso. Se o nosso amor esfria, a iniquidade aumenta. Mas se o nosso amor aumenta, a iniquidade vai embora. Então, por isso que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecado. O amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo espera. Mas se o pecado começa a tomar conta da nossa vida, quem vai falar mais alto? Os desejos do que a razão, do que o amor. Tem muita gente que faz as coisas, irmão, porque vai perdendo o amor a Deus, vai se esfriando. Aí daqui a pouco a iniquidade, o desejo fala mais alto. Irmãos, em nome de Jesus, o que deve falar mais alto na nossa vida não é o pecado, mas é o amor de Deus. O que deve falar mais alto na nossa vida é o amor do Senhor. Então, irmãos, quantas coisas a gente está vendo hoje que está se multiplicando? Coisas abomináveis que a gente não via. Então vamos estar atentos, vamos estar vigilantes, porque isso aí está mostrando que o Senhor está voltando. Aí olha o que diz o 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está entendendo por que Jesus falou para os cristãos não ficar assustado? Porque é só eles perseverar, continuar fiel a Cristo, continuar fazendo a vontade de Deus, que vai ser salvo.
Então, irmãos, por isso que Jesus veio, morreu por nós, para nos dar a salvação. E quando a gente aceita, persevera na presença dele, a gente não recebe mais condenação, mas a gente recebe salvação. Aquele que está em Cristo, irmão, ainda que morra, viverá. Então, igreja do Senhor, o segredo para mim e para você é, mesmo em rumores de guerra, mesmo com fome, mesmo com peste, mesmo com falso profeta, mesmo com a iniquidade aumentando, o segredo para mim e para você é perseverar na presença de Deus. O segredo para mim e para você é perseverar na presença do Senhor, porque só assim a gente vai ser salvo. Se a gente não persevera, a gente apostata da fé. Apostatou da fé, a gente perde a salvação. Então vamos perseverar em nome de Jesus na presença de Deus. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Agora eu faço uma pergunta. Por mais que tem lugares que ainda não chegou o evangelho, mas só Deus sabe o dia que as pessoas que precisam vão ouvir o evangelho. Ninguém pode falar assim, hoje já chegou que o evangelho foi pregado em todo mundo. Não, só Deus sabe. Porque só Ele conhece os lugares mais profundos, mais escondidos. Só Ele sabe quando o evangelho vai ser anunciado para as pessoas que precisam ouvir. É claro que Ele prega para todo mundo. A vontade dEle é que todos sejam salvos. Mas nós sabemos que nem todos vão aceitar o evangelho. Mas o evangelho vai ser pregado. Agora é eu e você que determina que o evangelho foi pregado em todo mundo? Não, é só Deus que sabe. É só Deus que vai saber quando foi pregado em todo mundo. Aí virá o fim. Por isso que a gente não sabe nem um dia e nem a hora, irmãos. Teve um casal um missionário melhor, que ele foi pregar para um povo distante. Ele falou, tem a janela 1040, que é os países não alcançados. E ele foi pregar nesse lugar distante, e ele achou que ninguém conhecia Jesus. O povo era indígena, foi pregar lá. Quando chegou lá, o evangelho já tinha sido pregado. Aí falou, mas quem pregou o evangelho para vocês? Aí falou assim, foi o Tonho. O Tonho ia para pescar. O Tonho acabou vindo com aqueles índios, não tinha o evangelho. Aí o Tonho falou, então eu vou morar aqui. Começou a morar lá e começou a pregar o evangelho. Não era teólogo, não era pregador, não era nada. Mas falou de Jesus. E quem imaginou que o evangelho tinha chegado lá? Está entendendo, irmão? Só Deus sabe onde o evangelho já chegou. Só Deus conhece. Então o nosso papel é perseverar em nome de Jesus. Aí diz o versículo 15, aonde a gente leu: quando pois virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê aqui entende. Se a gente for ler Daniel capítulo 9, 27, Daniel fala da desolação assoladora. A desolação assoladora, em primeiro momento, ela cumpriu em Antíoco Epifânio. Ele, em 668, o que ele fez? Ele comandava uma das partes ali da Judeia, de Jerusalém, e ele fazia parte do reino grego, do Império Grego. O que ele fez? Ele foi lá, ele fez o povo parar de adorar a Deus, parar de fazer o sacrifício a Deus, e no lugar onde era oferecido, porque era só cordeiro, ovelha, não era, ele ofereceu um porco no altar. E nós sabemos que para os judeus, não hoje você pode comer carne de porco, tá, irmão? Fica à vontade. Mas para os judeus, naquela época, era proibido. Era proibido. Era como se fosse impuro. Isso era só para separar, para entender que eles eram um povo separado. Hoje não, nós sabemos que o alimento foi purificado. Então olha o que acontece. Aí ele fez isso para profanar, para provocar o povo. Então colocou algo desolador na casa de Deus. Imagina aqui, né, irmão? Vamos pôr, eu e você. Aqui eu estou pregando a palavra. De repente eu chego aqui e coloco uma imagem aqui de um demônio e começo a falar do demônio. O que eu estou fazendo? Estou profanando as coisas de Deus. Mas eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para pregar a palavra. Então ele fez isso. Mas Jesus fala que é algo mais futuro. Porque se fosse algo só para aquela época, Jesus não ia citar. Em Mateus 15, ele diz, quando pois vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê aqui, entenda. Porque a Bíblia, irmão, ela tem contexto, às vezes imediato, e às vezes contexto futuro. Por isso você tem que entender a Bíblia quando você lê.
para você entender, tem coisa que aconteceu numa hora e tem coisa que vai acontecer depois. Então olha, Daniel está falando, quando tiver abominação, vocês vão ver que está perto. E essa abominação quem que é? O anticristo. Se a gente for ler Tessalonicenses capítulo 2, vai falar do anticristo. Se vocês quiserem abrir, irmãos, Tessalonicenses, está lá para frente. Tessalonicenses, ele fica antes de Timóteo, se eu não me engano. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, pois o Espírito quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha que sempre o povo de Deus, ele corre risco de ser enganado. Porque sempre o inimigo, irmão, ele quer confundir a gente. Sempre o inimigo quer ver a gente confuso. Por isso você vai ver várias vezes, ó, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Então, igreja, tome cuidado, que não engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então, ó, os dois sinais maiores antes da vinda de Cristo é a apostasia. O que é apostasia? É apostatar da fé. E quem aposta da fé é só quem teve fé. Então vai ser uma escala geral. Hoje você já não se impressiona quando você vê um crente de 30 anos, alguém que é conhecido, de repente aquela pessoa está no mundo. Você fala, meu Deus, mas como que essa pessoa pode fazer? Essa pessoa que está há tanto tempo na presença de Deus agora está no mundo. Perdeu a fé. Perdeu a fé original. Perdeu a fé verdadeira. Apostatou da fé e foi para o mundo. Não serviu a Cristo. E ainda, olha, porque a pessoa que aposta da fé, ainda ela começa a apoiar a heresia. Começa a apoiar a coisa errada. Aí começa a falar coisa que não é de Deus. Por quê? Porque perdeu a fé verdadeira em Cristo Jesus. Quando você vê uma pessoa que faz tempo estava na igreja, começa a falar heresias, e você fica esperto que a fé dela já não é mais a mesma, não é mais conforme a palavra. Aí diz mais: e se manifestará o homem do pecado. O homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus. O anticristo, irmão, ele vai falar coisas contra Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 1, fala pra gente testar os espíritos, ver se é de Deus, se não é de Deus. O espírito de anticristo, ele vai falar coisas contra Deus, vai falar coisas contra Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, se eu não me engano, João fala assim, que o espírito de anticristo, ele já está, o espírito, não o anticristo. O que é anticristo? É anticristo, que é contra Cristo. Então o que ele já faz? Ele já está preparando o cenário. Sabe essas pessoas que você está vendo, que está falando contra Deus, sem temor nenhum? Xinga Deus, fala um monte de coisa contra Deus, sem temor nenhum. Isso não é o Espírito de Deus, é o Espírito do anticristo que está influenciando. Pode ver que para uma pessoa falar de Deus, ela tinha muito temor. Hoje, pela internet, as pessoas falam de Deus como se Deus não fosse ninguém, como se Deus não fosse nada. Mas a Bíblia fala, ai, aqueles que zombam de Deus, um dia Deus rirá deles. Então, irmão, de Deus ninguém se zomba. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Diz mais: de sorte que assentará como Deus. Lembra que fala em Daniel, em Mateus 24 também, quando a abominação desoladora está no lugar que não deveria estar. Aonde o demônio vai querer reinar? O anticristo vai querer governar a igreja. Ele vai querer governar na casa de Deus, vai querer governar o templo de Deus. E no templo de Deus é para estar o anticristo? No templo de Deus é para estar influenciado pelo diabo? Não, no templo de Deus é para estar o povo de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. Então ele vai querer estar onde? No lugar santo. Vai querer estar reinando onde? A partir da igreja. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida, irmão. Por isso que fala, irmãos, que se aquele dia não fosse abreviado, nem os escolhidos ia conseguir escapar. Mas graças a Deus que conhece a nossa estrutura e abrevia os dias.
Graças a Deus que trabalha na nossa vida e guarda eu e guarda você. Agora, irmãos, não precisa ficar preocupado. A gente não sabe da vinda do anticristo. Aí você fala, meu Deus, pastor, você já está preparando eu para se encontrar com o anticristo? Não, estou preparando para isso não. Em nome de Jesus, nós vamos continuar servindo a Deus, sendo fiel a Deus. Mas a palavra de Deus, ela deve ser pregada. Eu não preparo você para encontrar com o anticristo. Eu preparo você para encontrar com Cristo. E quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente consegue vencer o anticristo em nome de Jesus. Quando eu falo é o espírito dele, porque quem vai destruir ele vai ser só Jesus, vai ser só Deus. Vamos lá. Como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo vai querer parecer Deus, irmão. Irmãos, isso é tão forte que hoje vocês não estão percebendo muitas coisas. As pessoas pregando, principalmente vocês fiquem espertos com essas mensagens que só levam você, quer levar só você para cima. A mensagem de Deus, ela confronta também, ela confronta, ela exorta, ela corrige. Hoje eu vi uma pessoa pregando falando que a gente é igual a Jesus. Gente, aonde a gente é igual a Jesus? Onde Jesus é igual? Nós somos pecadores, nós somos falhos. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Como que a gente é igual a Jesus? Como que Jesus está no mesmo nível que a gente? Irmão, isso não existe. Deus não é igual a gente. Jesus não é igual a gente. Primeiro, Deus é Espírito. Jesus tem corpo também, mas um corpo glorificado, mas é Deus e é o Filho de Deus. Então Ele não é igual a gente. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Ele é o Salvador. Nós somos que precisamos ser salvos por Ele. Então, tomem muito cuidado. Não, Jesus é igual a você. Se ele tiver, olha as palhaçadas, irmão. Se ele tivesse no seu lugar, ele também tinha pecado. Olha as coisas, irmão, que falam hoje. Então, tome cuidado com essas conversas aí, irmão, que não vai levar você para a salvação, não. Aí vai adular o seu pecado. Aí você vai falar, nossa, então se Jesus fosse fazer, então eu vou continuar fazendo. Não, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Jesus não pecou, nunca vai pecar, e nele não existe pecado algum. E nós temos que ser transformados com Ele, para que um dia, nós não ser igual a Ele, mas parecido com Ele. Porque nosso corpo vai ser glorificado, vai ser transformado, assim como o corpo dele. Por isso que Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar para não morrer nunca mais. Outros que ressuscitou morreu. Agora Ele é o primeiro. E depois nós vamos ressuscitar com Ele. Se a gente estiver morto, a gente vai passar a eternidade com Cristo. Amém, irmãos? Então tome muito cuidado com aquilo que você ouve. Tome muito cuidado com aquilo que falam para você, em nome de Jesus. Então, essa abominação e apostasia vai ser o clímax final para a gente saber que Cristo está muito perto, muito perto. Não confunda, irmão. Jesus falou que a gente não ia saber nem um dia e nem a hora. Agora Ele deu sinais para a gente saber que estava próximo. Próximo. Agora o dia e a hora ninguém sabe. Por isso que eu digo para vocês, se vocês for ler a Bíblia, se vocês for ler a Apocalipse, se vocês for ler esse sermão que eu estou lendo, leia, irmão, na intenção de ter um devocional. Leia no sentido devocional. Como assim sentido devocional? De praticar a palavra de Deus e viver todo dia ela. Por quê? Porque a gente não sabe nem um dia e nem a hora. Porque corre o risco de quem acredita que Jesus só vai voltar quando o anticristo aparecer, corre isso, então eu vou ficar sossegado, né? Então não preciso vigiar, não preciso orar. Não, Jesus falou, não vigia. Você já tem a sua vida devocional. Sabe por quê, irmão? Porque além do anticristo aparecer, tem outra coisa. A gente pode morrer amanhã. E aí, a gente está preparado? Agora, eita pastor, você fala isso, irmão, mas não é verdade, a gente não sabe de amanhã. É claro que eu não quero que nenhum de vocês, nem eu morra amanhã, irmão. Mas a gente sabe. O dia de amanhã a gente não sabe, irmão. Então por isso que a nossa vida deve ser diária com Deus. Então quando você for ler a Bíblia, não leia para querer saber mais que o outro, não leia para ter um devocional com Deus. Leia para você aplicar no dia a dia, para você ter uma vida com Deus. Porque se Jesus voltar para você hoje, no sentido assim, da nossa vida e hoje,
nós vamos estar salvos. Porque a gente guardou a palavra, a gente foi fiel. E agora, se a gente não está ligando para nada? E se agora nós não está vendo esses sinais que estão acontecendo? Ah, não, isso aí não é nada. Isso aí já aconteceu muitas vezes. Irmão, se isso não foi nada, o que é então tudo para você? O que precisa acontecer? Uma bomba cair do seu lado para você acordar? O que vai precisar para nós? Entendeu? Tem um pastor que ele é mais durão, né? Ele fala mesmo. Aí ele fala umas coisas, fala, se as pessoas hoje, né? Às vezes chamam para orar, para fazer as coisas. Fala, vamos orar, irmão, vamos buscar Deus. Aí fala, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Aí, se estourar uma guerra, quero ver quem não vai querer orar. Se o povo ver que Jesus estourar uma guerra aqui no Brasil, vai ter gente que vai orar 24 horas. Vai se esconder, vai orar, não, pelo amor de Deus, não é na hora do aperto que a gente ora mais. Mas em nome de Jesus, não precisa acontecer isso, né, irmão? Não precisa acontecer isso não para a gente orar. Vamos orar agora. Vamos buscar agora. Vamos viver com Cristo agora, irmãos, em nome de Jesus. Então, essa abominação assoladora é o anticristo, que vai querer governar no tempo de Deus, vai querer governar a igreja de Deus e vai querer destruir o povo de Deus. Aí, por isso, chega no 21, olha o que diz: porque haverá então grande aflição, ou grande tribulação. A palavra aflição aqui, irmão, é de esmagar, é de perseguir, é coisa terrível. E a Bíblia diz, olha o que diz: como nunca houve desde o princípio. Agora vamos pegar algumas coisas passadas. Irmãos, que é maior aflição do que o dilúvio para quem ficou, para quem foi levado pelas águas? Diz que é maior. Que é maior aflição do que aquela cidade de Sodoma e Gomorra, que choveu fogo do céu e consumiu a cidade? Só algumas coisas. Que aflição igual os judeus passaram, indo para cativeiro na Babilônia, igual Israel passou, indo para cativeiro lá para a Síria? Que aflição que o povo judeu sofreu quando Hitler governou, matou 6 milhões de judeus? Maior do que essa aflição, maior do que essa situação, maior do que essa aflição. O sangue de Jesus tem poder. Maior do que essas aflições. Irmão, 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de crianças. Quer uma aflição maior que essa, irmão? Vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque vai ser uma escala geral, irmão. Então, irmão, não se assuste que você não esteja aqui, e que Deus proteja, porque quem é servo de Deus, Ele protege na hora da aflição. Você vai ver que sempre a igreja de Deus, irmão, sempre, ela sempre passou por aflição. Eu só falei algumas coisas aqui para vocês. No primeiro século, ou vamos pegar aí no ano 64, quando Nero colocou culpa nos cristãos que eles tinham incendiado Roma, e não foi os cristãos que incendiou Roma. Você sabe o que Nero fez? Ele colocou os cristãos para morrer como tocha humana. Que aflição que é essa, irmão? Morrer queimado vivo. Que tribulação que é essa? Morrer queimado vivo. Mas diz que é maior. Diz que é uma aflição maior, igual nunca houve. Eu só estou falando isso para vocês entenderem que sempre teve aflição, que sempre sofreu. Mas essa, quando o anticristo vier, quando no período final, vai ser uma aflição maior. Por quê? Porque todos aqueles, se vocês for ler Apocalipse 13, a besta que subiu do mar, é o anticristo. Mar simboliza nações. Você vai ver mais para frente. A outra besta que subiu da terra é o falso profeta. Que terra simboliza as pessoas. Irmão, olha como que é forte. E o anticristo vai se levantar, vai querer governar da igreja. E o falso profeta, o que ele vai fazer? Que é que os falsos profetas já faz um pouco hoje. O que ele faz? Ele vai falar do anticristo. Ele vai começar a encher a bola do anticristo. Vai começar a falar e vai começar a falar coisas contra Deus. Vai querer encher a bola do anticristo. Não é hoje que os súditos de Satanás não fala bem dele? Quem serve Satanás não fala bem dele? Não enche a bola dele? Então é isso que o anticristo vai fazer. E olha como que é terrível.
Depois se vocês quiserem pode ler, que se eu for aqui vai muito. Vai chegar uma hora que o anticristo ele vai ser ferido, vai morrer, vai ser curado, quer dizer, dessa ferida. E dessa ferida que ele for curado, ele vai fazer uma imagem. E essa imagem vai ser permitido que um espírito fale através dessa imagem. Irmão, se hoje a imagem não fala, as pessoas já adoram. Imagina esse sinal. E o falso profeta vai falar, tá vendo? Olha, irmão, isso aqui é muito forte, vocês podem ler depois. 13. E o falso profeta vai falar, tá vendo? Ele é o cara, ele é o anticristo, tá vendo? Ele se curou sozinho. Olha lá a imagem, olha a besta, olha o sinal que ele faz, porque a Bíblia diz em Mateus 24 que os falsos profetas fazem grandes sinais. Olha o sinal que ele faz. Irmão, se as pessoas já adoram aquilo que não fala, imagina aquilo que vai falar. Então tudo está sendo preparado para o governo do anticristo, mas também, calma, mas tudo também está preparado para a vinda de Cristo. Tudo está sendo preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que você, não se assuste, Jesus falou, não se assuste, só vamos estar com Jesus. É isso, só isso que Jesus quer, que a gente anda com Ele, que a gente sirva a Ele, que a gente seja fiel a Ele. Por quê? Porque o anticristo, o falso profeta, Satanás, vai ser destruído. E agora o povo de Deus vai reinar eternamente com Ele. Irmãos, nós estamos vendo que a cada dia mais as coisas estão modernizando. Daqui uns dias, nós estamos vendo que aquilo que nós precisávamos, antigamente você precisava de um videogame, você precisava de um DVD, você precisava de um monte de coisa para você. Hoje no celular, você vê vídeo, no celular você paga a conta, no celular você faz tudo. As coisas estão cada vez mais modernizando. E a Bíblia diz que a ciência ia aumentar. A ciência está acontecendo. Então vamos ficar alerta. E o anticristo, o que ele vai querer fazer? Por isso que fala grande aflição. É claro, vai ser juízo para o ímpio, mas perseguição para o povo de Deus. Porque o que ele vai querer fazer? Que quem não adora ele, vocês podem ler, quem não adora ele, ele vai querer o quê? Perseguir, matar. E não é de hoje que os cristãos são perseguidos. Você vai ver que não é de hoje, os profetas que fizeram, mataram os profetas. Você vai ver o povo de Deus, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Você vai ver Paulo decapitado. Você vai ver Tiago morto à espada. Tudo porque não quiseram adorar o sistema. Tudo que não quiseram adorar o mundo. Mas irmãos, é melhor a gente morrer por amor a Cristo que a gente morrer sem Cristo. Quem morre por amor a Cristo ainda tem a vida eterna. Sabe o que Paulo falou? Estou oferecendo meu corpo como sacrifício a Deus, como abrasão a Deus. Paulo sabia que o corpo dele era de Cristo, tanto que ele falou, ou viver a Cristo e morrer é ganho. Ou eu fico, se eu viver a Cristo, se eu morrer é ganho, porque eu também vou estar com Cristo, porque para mim o melhor é estar com Cristo, mas por amor de vós eu estou aqui. Então o cristão, ele sabe que a morte não separa ele de Cristo. Pelo contrário, a morte vai trazer mais perto de Cristo. Agora, meus irmãos, e para quem aceitar as coisas do inimigo? E para quem aceitar as coisas desse mundo? E para quem aceitar as coisas do anticristo? Vai morrer e vai morrer sem Cristo. E o pior de tudo, vai para onde? Lago de fogo. Condenação eterna. Agora eu faço uma pergunta. Qual que é a sua escolha? Sofrer com Cristo? Sofrer as aflições com Cristo? Ou sofrer sem Cristo? É melhor, irmão, a gente ser participante das aflições com Cristo. Sabe o que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, seja participante comigo das aflições de Cristo. Sabe, combate o bom combate, Timóteo. Seja fiel aí, Timóteo. Então, igreja do Senhor, vamos ser fiel a Cristo. Vamos ser fiel ao Senhor. Esse dia de angústia chegará. Eu não sei se eu e você vamos estar aqui, mas eu sei de uma coisa. A palavra nos avisa. E a gente deve ser preparado. Cristo voltando antes, assim, para a gente ou não, a palavra deve ser pregada. A palavra deve ser deixada. E tudo culmina, irmãos, para que o Cristo falou e que a volta dele está muito perto. O que nós vamos fazer diante disso? O que nós vamos fazer diante dessa palavra? Agora, irmãos, vamos só ler um versículo aqui para vocês entenderem. Versículo 44 diz assim:
Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Versículo 36, porém daquele dia e a hora ninguém sabe. Tem os sinais, mas o dia e a hora ninguém sabe. As virgens não sabiam que ia ter o casamento. Elas falaram, vai ser esse horário, mas não foi o horário que elas pensou. Não foi o dia que elas pensou, veio à meia-noite, o outro dia. Está entendendo? Não foi o horário que elas pensou. Então, irmão, não é do jeito que a gente pensa, é do jeito que a palavra diz. E a gente deve estar percebidos. A gente deve estar alerta, a gente deve estar com a nossa vida em dia perante Deus. Mas em nome de Jesus, o período da grande tribulação ainda não chegou. Não chegou. Quando chegar, você vai saber por quê. Lembra os dois sinais? Apostasia, e Jesus falou que é a abominação assoladora. Então, quando chegar o anticristo, você já sabe. E quando ele cortar o acordo, a gente já sabe que é a grande tribulação. Mas, como eu disse para vocês, a gente não sabe o dia de amanhã. A nossa parte é aprender da palavra e a nossa parte é se voltar para Deus. Amém, igreja? Então vamos estar com Cristo? Vamos estar com o Senhor? E fica tranquilo, se você acha que a sua angústia é maior, não é maior não. Vai vir um tempo de maior angústia. Mas fica tranquilo, porque Deus guarda no tempo da angústia. Deus protege no tempo da angústia. E ainda que a gente tenha que morrer por amor a Ele, Ele vai nos dar força. Quero contar só uma história. Quando fizeram o Coliseu em Roma, porque eles gostavam de maldade, de ver os cristãos morrendo, comidos pelos leões. Quando fizeram isso, e a gente sabe, irmão, que eles se alegravam com isso, porque tem gente que se alegra com sangue, com morte, com guerra, com essas coisas. Teve um casal, ele tinha um filho, e o marido falou assim para a esposa: você não vai sentir a dor da morte. E ela falou amém. Mas eles iam ser entregues para ser comido pelo leão. Mas quando abriram para os leões, a primeira pessoa que o leão foi o filho dela. E nessa que ela viu o filho morrendo, sabe o que ela fez? Desmaiou. E por ela desmaiar, ela não sentiu a dor da morte. Cristo guardou ela de sentir aquilo. O que eu quero dizer com isso? É feliz isso? É alegre isso? Lógico que não. Mas Jesus falou, bem-aventurado aquele que sofre por amor ao meu nome. Não que ele queria sofrimento para a gente, mas ele sabe que a humanidade é ruim. Mas aquela mulher não pôde sentir porque ela desmaiou. Está entendendo, irmão? Quando Deus quer guardar, quando Deus quer proteger, Ele protege. Então, igreja do Senhor, eu não sei como vai ser a minha e a sua partida, mas uma coisa, eu quero que aconteça comigo e com você, que a gente esteja salvo, que a gente esteja com Cristo. Amém, irmão? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus?